para passar a você do livro do Êxodo, ou de Êxodo. Se você tem a sua Bíblia e ela for uma Bíblia de estudo, com certeza ela tem um esboço. E dependendo de cada livro que você ler com autores diferentes, cada autor ele vai ter uma forma que lhe é peculiar de esboçar o livro que ele estará apresentando ou trazendo um estudo sobre esse livro. Mas eu peguei um exemplo aqui, porque gostei desse esboço, do Stanley Eliasson, que é um teólogo americano. E esse teólogo americano, ele esboçou o livro do Êxodo da seguinte forma: a saída. Essa saída, que compreende desde o capítulo 1 até o capítulo 18, ele vê como ênfase do poder de Deus. Por que ele vê como ênfase do poder de Deus? Essa primeira parte do esboço, esse primeiro tomo, vamos assim dizer, esse primeiro tópico, acho que tópico seria melhor colocar aqui. Por que ele vê como a saída e dá ênfase ao poder de Deus? Porque nesses capítulos 1 a 18, nós vamos encontrar a aflição de Israel no Egito, a servidão de Israel e o preparo de Moisés, que nós temos entre o capítulo 1 e 4. Depois nós temos pragas e endurecimento do faraó, que compreende os capítulos 5 a 11. E eu sei que você conhece a história. Por que não dá ênfase ao poder de Deus? Desde o nascimento de Moisés, quando sua mãe não pudera criá-lo mais, e então providencia uma pequena embarcação, ou um recipiente para resguardar o seu filho, e o coloca nas turbulentas águas do Nilo, correndo o risco de que seu filho fosse devorado por um dos crocodilos, ou dos muitos crocodilos que até hoje existem naquela região. Deus guardou Moisés. E o que dizer das parteiras, que receberam uma ordem expressa de Faraó, que matasse todos os meninos das hebreias? Moisés fora poupado. Eis aí a mão de Deus. Eis aí o poder de Deus. O que dizer das pragas, em que os deuses do Egito foram rechaçados? Não puderam fazer nada para salvar os seus devotos. Não é isso ênfase do poder de Deus, bem destacado nesse princípio do livro do Êxodo? E o que dizer também do livramento de Israel? Por exemplo, a instituição da Páscoa, do capítulo 12. Aquele cordeiro pascal que representava Cristo, o sangue espargido nos umbrais, nas vergas das portas. O que dizer então da partida apressada dos capítulos 12 e 13? Quando a ordem de Deus foi: cada um coma do cordeiro pascal, trajado, pronto para partir, calçado com seus pés bem vestidos, cajados na mão e prontos para partir. O que dizer então, depois de tudo isso, no capítulo 15, o que chamamos de cântico de louvor em celebração? Por que não dizer sobre a morte de Faraó com seu exército em águas que o próprio Israel passou? Tudo isso dá ênfase
ao poder de Deus. E ainda dentro dessa ênfase do poder de Deus na saída dos filhos de Israel, nós temos a jornada deles até o Monte Sinai. E durante toda essa jornada, o que dizer sobre o poder do Senhor para prover? Proveu maná, proveu codornizes, foi provendo águas, as águas insalubres, mas o Senhor proveu água potável, o deserto. O Senhor também, com o seu poder, protegeu o seu povo. É o que nós temos no capítulo 17, durante a jornada pelo deserto, desde a saída da terra de Gósen até o Monte Sinai. É o que nós temos desde o capítulo 16, alcançando o capítulo 18. No capítulo 18 nós já temos o conselho de Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando o seu genro a não se matar de tanto trabalhar e matar o povo também. E disse a Moisés: delegue tarefas, Moisés. É o que nós temos no capítulo 18. Mas o Stanley vai mais além. No segundo tópico do seu esboço do livro de Êxodo, ele coloca a lei, dando ênfase dos princípios de Deus. Está compreendido nos capítulos 19 a 24. Ora, se lá, no tópico primeiro, nós temos a saída com ênfase no poder de Deus, desde o capítulo 1 até o 18, agora nós temos a lei dando ênfase dos princípios de Deus. Deus tem princípios. Ele é um ser moral. É por isso também que somos seres morais. Ele tem princípios. E aí, dentro dessa compreensão do espaço que a lei ocupa no livro do Gênesis, desde o capítulo 19 até o 24, nós temos que foi proposto uma aliança pelo Senhor ao seu povo, no capítulo 19. Deus propôs uma aliança ao seu povo. Eu estou me referindo aos hebreus, ao povo de Israel. No capítulo 20, por exemplo, nós temos mandamentos espirituais e morais. Quem não conhece o Pentateuco, aliás, os 10 mandamentos, quem não conhece os 10 mandamentos no capítulo 20 do Êxodo? Claro, se o Êxodo está dentro do Pentateuco, não é? Então nós temos aqui os 10 mandamentos, que também é conhecido como lei. Esses mandamentos revelam os princípios morais de Deus. Por isso que eles têm princípios morais, mas eles também revelam princípio espiritual de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então logo ele deu também mandamentos espirituais. Está no capítulo 20 do livro do Êxodo. E nesses mandamentos espirituais e morais nós temos relacionamento prioritário do homem com Deus. Olha só. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo... Estou lendo o Êxodo capítulo 20, pois estou falando sobre os 10 mandamentos, ou o decálogo. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Relacionamento prioritário do homem com Deus.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas não para por aí. Olha só o que temos ainda dentro desses princípios espirituais e morais. Nós temos também mandamentos que estão relacionados prioritariamente com o próximo. Sim, mandamentos que estão relacionados prioritariamente com o próximo. Olha só a partir do versículo de número 12. Olha só. Honra teu pai e a tua mãe. O 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, logo, são mandamentos morais. Esses mandamentos morais, quando são observados por nós, claro que eles trazem vida e saúde para nós mesmos e também para o nosso próximo. Ordenanças sociais e civis temos também dentro do Decálogo. Essas ordenanças sociais e civis. Por exemplo, para dispensar misericórdia e justiça, é o que nós temos no capítulo 21. Dispensar misericórdia e justiça, capítulo 21. Dispensar aqui, o sentido de dispensar é dar, é reconhecer, abençoar o nosso próximo, ter misericórdia do nosso próximo, ser justo com o nosso próximo, conosco também, e assim por diante. Outra coisa que nós temos também dentro dessas ordenanças sociais e civis é que nós precisamos respeitar os direitos de propriedade. Então há mandamentos aqui para respeitarmos o direito de propriedade. No capítulo 22. Logo, entendemos que o que é do meu próximo é do meu próximo. E se um dia eu quiser adquirir alguma coisa que é do meu próximo, eu posso fazê-lo se ele quiser vender e pagar-lhe então um preço justo, não explorá-lo. Continuamos ainda, dentro do Decálogo nós temos a palavra de Deus pedindo para suprir aos pobres e aos servos de Deus. No capítulo de número 23 nós temos isso. Logo, a importância de se ter misericórdia leva-nos à piedade, como também leva-nos à caridade. E passamos então a auxiliar aqueles que nada têm, a ajudar em primeira mão, claro, os servos de Deus. E há um mandamento lá no Novo Testamento, fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E ainda nós temos, no capítulo 24, depois do Decálogo, depois desses preciosos mandamentos do capítulo 20, lá no capítulo 24, nós temos a aliança aceita por Israel. A aliança aceita por Israel. Depois que ouviram todas as palavras que Deus havia dito a Moisés no Sinai, e Moisés chega e fala-lhes todas as palavras de Deus para fazer-lhes uma aliança. Então eles aceitam essa aliança. Isso você vai encontrar no capítulo 24. Outra coisa também importante que nós temos no livro do Êxodo é que nesse livro, já no terceiro tópico do esboço de irmão Aysen, nós temos o tabernáculo.
Que o que diz o tabernáculo? Ou o que o tabernáculo ensina? O tabernáculo dá ênfase à presença de Deus. É o que nós temos nos capítulos 25 a 40. ênfase à presença de Deus. Isso está na figura do tabernáculo. Por exemplo, o plano de Deus para o tabernáculo. O padrão dos móveis, você vai encontrar isso no capítulo 25. Como que os móveis deveriam ser feitos? O padrão da parte externa, nos capítulos 26 e 27. Lembrando que cada peça do tabernáculo e o próprio tabernáculo e cada sacrifício mais tarde também oferecido no templo e antes também no tabernáculo, foram sombras ou indicavam para Cristo e o seu sacrifício. Por isso tudo era padronizado. E o modelo que foi dado a Moisés veio do céu. O próprio Deus deu-lhe o modelo. Padrão também para os sacerdotes e para o culto. Nós temos isso nos capítulos 28 a 31. A criação dos sacerdotes, o turno dos sacerdotes, como deveriam se portar, como deveriam oferecer os sacrifícios, como deveriam se portar no lugar santo, como deveria se portar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote uma vez por ano. Tudo isso nós temos no livro do Êxodo. E ainda nós temos a punição de Deus para a idolatria do povo. Ora, se no capítulo 20 nós temos mandamentos para que o povo não fosse idólatra e não tivesse outros deuses diante do único e verdadeiro Deus, que é Yahvé, por que então agora esse povo torna-se idólatra? Ou tornaria-se idólatra? Porque Deus no capítulo, a partir aliás do capítulo 32, Deus promete julgar e condenar o seu povo caso caísse na idolatria. A idolatria então de Israel e seu julgamento no capítulo 32. Quando isso aconteceu, claro, aconteceu Moisés estando ainda no monte. Infelizmente, quando Moisés desce por ter demorado um pouco, encontra o povo diante de bezerros de ouro. Era um bezerro de ouro feito por Arão, companheiro de Moisés. Jamais deveria Arão ter feito aquilo, mas fora pressionado pelo povo que dizia: esse Moisés morreu, Deus o matou, alguma fera o comeu lá no monte. E então Arão, pressionado, cedeu a essa pressão e fizeram um bezerro de ouro e disse: eis aí o Deus que vos tirou da terra do Egito. Moisés então, ao descer, quebra as pedras, as primeiras tábuas da lei ou do decálogo, porque ficou nervoso, espantado ao mesmo tempo. E com zelo de Deus, é claro. No capítulo 33, então, temos a intercessão de Moisés e a misericórdia de Deus. E no capítulo 34, temos a injunção de Deus ao renovar a aliança. Ora, o povo aceita a aliança, concorda com os padrões de Deus e depois quebra a aliança. Mas Deus está pronto a renovar a aliança, e isso ocorre no capítulo 34. Ainda na terceira e última parte do esboço do Êxodo, presença de Deus no término do tabernáculo. Veja bem o que acontece e o que está descrito no capítulo 35. A congregação supre abundantemente. Quando foi pedido que trouxessem o material para a construção do tabernáculo, em dinheiro, ou prata, ou ouro, eles superaram, eles trouxeram com tanta alegria e tão voluntariamente, que houve material de sobra. Isso você vai ler no capítulo 35 do Êxodo. Nos capítulos 36 a 39, nós vamos encontrar os artífices que estão construindo de forma magnificante. Eles constroem com zelo, com força, com coragem, com esmero. E no capítulo 40, o Senhor desce numa nuvem de glória. Em outras palavras, Deus aprova a construção e se alegra com a construção do tabernáculo. Até porque a palavra tabernáculo quer dizer morada. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, diz que este meu tabernáculo, disse ele, por isso neste tabernáculo gememos,
sempre se referindo, então, neste caso, ao seu próprio corpo, como morada do seu homem interior, isto é, do espírito e da alma. Bom, saindo desse maravilhoso esboço do livro do Êxodo, só nos falta revelar a data de sua escrita. Existem, na verdade, duas datas para a escrita do livro do Êxodo. A primeira delas é 1445 a.C. A outra é 1290 a.C. Porém, a data de 1445 é a mais convincente e existem N razões, inclusive com provas históricas, bíblicas e extrabíblicas. E a data de 1290 é apenas uma data hipotética. Ela não consegue se encaixar dentro da história interna e externa do livro do Êxodo. E encerrando o livro do Êxodo, esse livro descreve como Deus livrou Israel da escravidão do Egito e também de sua idolatria, conduzindo o seu povo a um lugar de destaque como propriedade exclusiva sua, num relacionamento de aliança teocrática. Como se Deus estivesse dizendo, se vocês aceitarem as minhas condições e quiserem selar comigo uma aliança, eu serei o seu governo. É por isso que Deus não gostou quando o povo rejeitou Samuel como o seu legislador, o seu rei, o seu governo. Porque Deus disse, Samuel, não rejeitaram a você, rejeitaram a mim, para que não governe sobre eles. Então Deus está dizendo, eu quero fazer com vocês uma aliança, e eu serei o governo de vocês, o líder, eu serei o rei de vocês. Teocracia, governo de Deus. 3 grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro do Êxodo. Preste atenção nisso. A saída do Egito é o primeiro dos 3 grandes acontecimentos. O segundo, a outorga da lei ou a entrega da lei no Sinai, que traz aí um grande divisor de águas para a nação de Israel. E o terceiro e último acontecimento, a construção do tabernáculo, e este não sem menos importância. É tão importante quanto a saída, quanto a entrega da lei, pois o tabernáculo definiu a morada permanente do Eterno com o seu povo durante sua peregrinação pelo deserto, por terras inférteis, difíceis, cheias de inimigos humanos, cheias de animais perigosos, mas o Senhor foi com o seu povo e a sua morada estava entre o seu povo. Quando eles instalavam um acampamento, que tinham que permanecer por determinado tempo em um determinado lugar, o tabernáculo estava no centro do acampamento. Logo imediatamente ao redor do tabernáculo estavam os sacerdotes. E um pouco mais distante, os demais da nação. Mas no centro estava o tabernáculo. Uma pergunta para você. Deus continua no centro da sua vida? Onde Deus tem lugar no seu ser? Então, fique com este ensino desses 2 preciosos livros do Pentateuco, que é a disciplina Ora em Estudo. Deus te abençoe.